Filho e do Espírito Santo. Amém. Como já sabem, hoje toca nós realizarmos um acto de reparação pelos atos horripilantes, realmente realizados durante o Sínodo Amazónico. Actos horripilantes para nós, mas sobretudo actos que são uma ofensa autêntica a Deus, Nosso Senhor, como vamos ver. Que é o que aconteceu, para relembrar, para quem se calhar não se interiorizou muito destes acontecimentos. Deu-se um culto com motivo deste sínodo, que supostamente era suposto resolver certos assuntos relativos ao apostolado na região amazônica. Um culto a uma tal Pachamama, que se calhar, evidentemente, não diz nada para nós, europeus, porque é uma coisa que não existe aqui, ou pelo menos que não existe dessa forma aqui, desde a antiguidade pagã, mas que lá existe, aliás, mais bem na zona dos Andes Médios, ou seja, que não é sequer realmente algo amazônico. A gente vê desde já o caráter perfeitamente artificial desta criação, digamos, é o rejunte de várias tradições pagãs da América do Sul, mas, enfim, um culto a uma deusa pagã que representa, supostamente, a Mãe Terra na sua fertilidade. E então, como a cerimónia fez bastante escândalo, as pessoas ficaram muito impressionadas de ver o próprio Vigário de Cristo rodeado de cardeais, rodeado de bispos, sacerdotes, frades, etc., a assistir e até participar, de certa maneira, a um culto a um ídolo pagão, pois, primeiro, a defesa do Vaticano foi de pretender que aquilo era uma representação de Nossa Senhora da Amazônia, o qual, pois, não arranja nada, porque realmente esta imagem, acho que todos terão visto, pois, absolutamente nada tem a ver com Nossa Senhora e não é, obviamente, uma representação que possa ser realmente aceitada como uma imagem de Nossa Senhora. Uma mulher nua, numa posição fetal, basicamente, com a barriga pintada de vermelho para significar o fruto que está lá, etc. Nada a ver, obviamente, nada que convenha para representar Nossa Senhora. Então, o escândalo, longe de diminuir, pois aumentou ainda mais, e então, pois finalmente tiveram de aceitar que realmente era um ídolo pagão que representa essa deusa falsa, obviamente, da Mãe Terra. Então, obviamente, uma coisa escandalosa. O perigo, não apenas para os outros, mas também para nós, é este que se resume em filosofia por sueta vilescunt, ou seja, as coisas acostumadas terminam por sendo desprezáveis. Desprezíveis, perdão. E então, essas coisas que nós vemos, porque obviamente as pessoas estão escandalizadas porque lá é demais, ou seja, mas não são de todo novos. Nós, há 50 anos que denunciamos actos de ecumenismo, de sincretismo religioso, que tem muito parecido com aquilo que foi feito. É até quase engraçado de ver atualmente os conservadores que estão a pegar gritos no céu, como pode ser o Papa Francisco a fazer isto, mas ao mesmo tempo vão pôr uma vela a São João Paulo II, que recebeu o Tila, que é o símbolo de quem adora Shiva, uma deusa pagã, que foi a fazer cerimônias pagãs nos bosques do Togo, que participou em inúmeras reuniões ecuménicas e, pois, como sabemos, este organizou ele próprio uma reunião, e não apenas uma, sino duas, pois reuniões ecuménicas em Assis. Porquanto, não é uma novidade e, além dessa hipocrisia dos conservadores que agora estão a rasgar as vestes por causa disto, quando adoram o que se fez antes, que é exatamente a mesma coisa, sim? Mas nós também podemos terminar com um certo costume. Mais uma vez uma cerimônia ecumênica, mais uma vez sincretismo, como o quê? Pronto, mais uma a mais ou menos, pois tanto faz. Pois não faz tanto, porque realmente são pecados gravíssimos. Aliás, são pecados contra a fé e contra a virtude de religião. E São Tomás diz que, na sua suma teológica, o pecado mais grave de todos é o pecado contra a fé.
Porquanto nós estamos a falar de mais alguma coisinha assim, que pronto, já são manias do Francisco, manias de não sei quem. Não, são coisas gravíssimas. E nós não podemos terminar como que, pronto, mais uma vez. Sim? Tipo, mais uma vez mataram a minha mãe. Pois, sei, tanto faz. Sim? Pois, não, são coisas que é impossível acostumarmos. Sim? Não devemos. Mas existe um perigo real, pela repetição de actos, de terminar dizendo mais uma vez. Mas Deus não está a contar desta maneira. São pecados gravíssimos. E vamos ver porquê. Pecados, primeiro, contra a fé. Porque ofende o próprio Deus na sua essência. Deus apresentou-se como sou quem sou. Ou seja, é o ser por excelência. Porquanto é único, essa causa sem causa, causa universal de todos, sem causa, que tem o direito a receber, um direito exclusivo, a receber a nossa adoração. Sou teu Deus e não terás outros deuses ante mim. O Antigo Testamento está repleto de citações dessas, de uma forma ou outra, em que Deus reclama para si a exclusividade da adoração. Não podemos cultuar mais ninguém e mais nada do que o próprio Deus, que é Deus, é único Deus. E, aliás, este é o primeiro mandamento da lei de Deus, porquanto não é apenas uma ordem, não sei, cronológica, não, é uma ordem ontológica. O fundamento de todos os mandamentos de Deus é mesmo isto. A relação que nós temos com Deus começa com um só Deus adorarás. Esse é realmente o fundamento de toda a verdadeira religião, da revelação de Deus, essa exclusividade da adoração dada ao único Deus que existe. É um pecado contra a fé também que ofende a nosso Senhor Jesus Cristo, que é o Verbo de Deus encarnado, o esplendor da substância do Pai. E ele está a ser posto, finalmente, ao lado, à par de outros deuses, de outros intermediários, de outros intercessores. Como se a Mãe Terra ou qualquer outro ídolo pagão pudesse ser equiparado ao Verbo de Deus feito homem. Não há outro nome na superfície da terra que nos tenha sido dado para a nossa salvação do que o nome de Jesus Cristo. E, curiosamente, em todo o documento preparatório do Sínodo, não existe uma única referência a nosso Senhor Jesus Cristo. Deus que se fez carne, Deus que se fez homem, que morreu numa cruz para salvar-nos, ignorado completamente para deixar o lugar a Pachamama, que até agora, depois que saiba, não tem feito nada para nós, por uma razão muito simples, que quando muito um demónio, sobretudo, é uma tábua esculpida que não vai fazer absolutamente nada para nós. E esta gente está a promover, pois, um culto, em vez de nosso Senhor Jesus Cristo, que está posto de lado completamente, ignorado, pois, um culto a um ídolo pagão. Pecado contra a fé que também ofende a Nossa Senhora. Vamos substituir, finalmente, é o que fizeram, porque primeiro tentaram afirmar que era a mesma coisa, mas ao fim tiveram de confessar que não é a mesma coisa. E então estamos a deitar fora a medianeira de todas as graças, Nossa Senhora, para substituí-la por um ídolo pagão. Uma suposta mãe nossa. E como alguém fez o comentário, a terra não é de jeito nenhum a nossa mãe. Quem nos gerou, e Nossa Senhora, é a Igreja que nos dá a vida da graça santificante, mas de jeito nenhum a terra. A terra vai ser o lugar em que o nosso corpo vai ser sepultado, que nos receberá à espera da ressurreição dos mortos, mas de gerar em modo algum. Sim. Ou seja, a mãe nossa é a Igreja. E também é um pecado contra a Igreja, porque justamente essa realidade sobrenatural, única arca de salvação, está a ser concretamente substituída por outras arcas de salvação. O Papa Francisco tem dito há poucos meses atrás que Deus, nessa declaração escandalosa de Abu Dhabi, mas que todos têm uma ilação, não vamos pensar que acorda com alguma ideia diferente todos os dias, todos têm uma ilação entre uma coisa e outra, é um fio diretor que está a guiar todo o pensamento do Papa. E então ele afirmou que Deus supostamente quer todas as religiões.
Teve-se corrigir um pouco, mas repetiu a mesma coisa uma segunda vez, numa catequese, no Vaticano, fazendo uma salvidade, mas que não resolve nada, pois que Deus supostamente quer todas as religiões. Um absurdo total, mas que vai ofender essa realidade sobrenatural que é a Igreja. O Nosso Senhor que quer uma única religião, como é lógico, aquela que Ele fundou, e as outras mandou-nos, a nós, Papa, bispos, sacerdotes, para pregarmos a todas as nações, ou seja, retirá-las daquele erro das suas religiões farsas, para fazerem elas aderir à verdadeira fé. E então, obviamente, é uma ofensa à realidade sobrenatural da Igreja. É uma ofensa também, um pecado contra a fé no próprio papado, porque a primeira missão que tem o Papa, esta que recebeu São Pedro, confirma os teus irmãos na fé. E lá, muito longe de sermos confirmados na fé pelo Papa, estamos, pelo contrário, estamos à confusão. Ele próprio disse isso. Eu quero confusão, porque na sua mente hegeliana, marxista, tem essa ideia que o choque de ideias opostas vai gerar uma verdade maior, mais intensa, mais inteira. Pois não. Obviamente, é uma falta gravíssima contra o próprio munus de São Pedro, o primeiro deles, de confirmar pois, os irmãos na fé. Pecado contra a fé, então, que relembro, São Tomás diz que são os mais graves, porque socavam toda a relação que nós temos com Deus. Se a gente pode pecar contra qualquer outra virtude, ainda fica aquela base da fé que faz que eu possa retornar. Sim? Aquela parábola do filho pródigo, sim? Que se lembra daquela herança da casa do seu pai, sim? E então levantar-me e irei ter com o meu pai. Sim? Mas se não se lembra, se a gente esquece a casa do pai, pois vai ficar com os porcos a vida toda. E não vai se lembrar nunca pois, de se levantar e de ir realmente para a casa do pai pedir perdão pelos pecados. Por isso que é o mais grave. Porque atinge, como vimos, o que é Deus na sua essência e porque impede todo o retorno da criatura pecadora ao seu credo. Então, pecados gravíssimos. Não apenas graves, senão gravíssimos. Também pecados contra a virtude de religião. E, especialmente, aquela que se chama de superstição, tecnicamente, que é render o culto divino a quem não se deve. Sim, pessoa ou coisa. Pois, mas se dá um culto como se fosse o próprio Deus, há algo ou alguém que não é o próprio Deus. E então, São Tomás declina aquele pecado de superstição em vários pecados, dos quais nós vemos, com os nossos próprios olhos, vemos cometer 3 deles. Sim? A idolatria, ou seja, o culto de um ídolo, ou não sei como queiram chamar isso, de se prosternar a face contra a terra frente a uma imagem de madeira de um ídolo, pois se não é idolatria isto, então não sei qual é o exemplo que poderíamos dar de idolatria. Isso aconteceu na frente do Papa a uns 5 metros de distância. Frente a cardeais, bispos, etc., que participam, quando menos, pelo seu silêncio, mas até pela sua própria participação na cerimónia. Havia lá um frade que estava igualmente com a face na terra, pois aquelas pessoas presentes cometeram explicitamente, abertamente e claramente o pecado de idolatria. E isso no coração da igreja, a poucos metros do túmulo de São Pedro. Então, nos jardins do Vaticano. Podem ver? Há vídeos, não estou a inventar nada. Sim. Outro pecado que declina, digamos, o pecado de superstição, são as práticas supersticiosas. E lá vemos um sem fim de cerimónias esquisitas, pagãs, em todo o caso, que foram praticadas também por bispos, sacerdotes, fiéis, que estão lá em igrejas, fora delas. Pois, como, por exemplo, ser purificado supostamente por fumaça apresentada por um bruxo. Sim? E lá se veia cenas realmente surreais de um bispo a fazer gestos para a fumaça ir bem para ele purificar-se. Mas onde estão os sucessores dos apóstolos? Imaginem São Paulo, ou seja, a fazer uma coisa dessas, São Pedro. Por favor, ou seja, é uma coisa insólita, realmente, de ver a que ponto a gente pode ser bispo e estúpido ao mesmo tempo. Sim? Não há nenhuma
e pedimentos, aqueles que se colocam tocados de pernas, assim como se fossem caciques e não sei o que. Ou seja, a gente vê, dá mais pena ou vontade de chorar de desconsolo do que outra coisa, porque são ridículos, além de idólatras. Sim? Pronto. E depois, outro pecado de superstição, que São Tomás tira como uma espécie de superstição e que chama de religião simulada. E ele diz que a substituição de uma tradição humana à tradição divina. E lá, esta espécie de superstição pode-se aplicar tal qual à missa de Paulo VI, sem falar ainda no futuro rito amazônico que está a ser preparado. Por quê? Porque o rito tradicional que nós estamos a celebrar, e os ritos tradicionais, porque não apenas existe o romano, mas tem outros ritos apostólicos perfeitamente legítimos, mas são de tradição divina, ou seja, que nosso Senhor Jesus Cristo instituiu a Sagrada Eucaristia de uma maneira, na Quinta-feira Santa, e os apóstolos foram, pelo mundo fora, a desenvolver um culto que ficou um bocado diferente nas cerimônias, mas são ritos apostólicos. Sim. O rito romano é mesmo o rito que tem a sua origem em São Pedro, São Paulo. Sim. Cá temos ritos que algo tem a ver com Santiago Apóstolo, que trouxe pois, a sua versão, digamos, é evidente que Nosso Senhor não celebrou a missa tridentina na Quinta-feira Santa, mas é evidente também que a missa tridentina é de origem divina, é o que diz São Pio V na sua Bula. Sim? Vem pelos apóstolos e a expressão, entre outras, porque existem outros ritos apostólicos muito legítimos, mas é uma tradição divina. Não é um invento dos homens. Sim? Em câmbio, a missa de Paulo VI é uma tradição humana. Ou seja, que há 50 anos, vamos celebrar aquilo dentro de poucos dias, pois foi obrigatório por um rito que é uma construção perfeitamente artificial, sim, em base a alimentos tomados de cá e de lá, mas uma tradição puramente humana. Então, já este pecado aplica-se à missa de Paulo VI, simplesmente. Mas, com muita maior razão, vai se aplicar nesse rito amazônico que o Papa pediu para o Cardeal Sara de criar. Porque ele vai inventar um rito que vai pegar em certos elementos da Missa Nova, obviamente, mas também em elementos pagãos. Sim. E então vamos ver um mamarracho que vai sair de lá, obviamente, mas um mamarracho que tem o nome, é religião simulada, ou seja, um pecado de superstição, não outra coisa. Sim. Então, obviamente, é necessário que reparemos isto. A reparação é uma forma de compensar a ofensa que Deus está a receber pelos pecados que foram cometidos contra a fé e contra a virtude da religião. E, de facto, nós poderíamos dizer, pois, claro, que somos uns quantos sacerdotes, uns quantos fiéis a repararmos. Mas sabemos, com exemplo da Sagrada Escritura, que Deus muitas vezes contentasse de que uma pequena porção da humanidade do povo legítimo, no caso do Antigo Testamento, fizesse algo de penitência para mudar o seu plano. Porque são pecados gravíssimos, como eu disse, pela sua natureza, mas também por quem está a promover-los. Não é pouca coisa. O vigário de Cristo, cardeais, bispos, que estão a promover aquilo que vimos, que são pecados dos quais São Tomás diz que são os mais graves, que vão diretamente contra a missão da Igreja, contra a missão do Papa, contra a missão dos bispos. E então, nós temos de reparar isto. Porque, de facto, os bispos que têm protestado, acho que podem-se contar nos dedos de uma mão. Apenas. Temos o bispo Ascona, que é um bispo retirado da Amazonas, que fez um sermão muito interessante, porque justamente ele sabe muito bem do que está a falar, e ele diz que a Pachamama nem sequer é da Amazonas, que tudo isto é uma construção artificial de partidos brasileiros de esquerda, sim, que estão coligados com o Vaticano para organizar isto, que não tem nada a ver com a cultura real amazônica, e que a gente da Amazonas o que quer não é absoluto isto, senão serem católicos, teremos sacerdotes que vêm a pregar a verdade e ponto à parte.
Então, realmente, os bispos, onde estão? Sim, há mais 2, 3, 4 que têm falado, mas muito poucos. Aliás, os bispos italianos têm feito, está no site da Conferência Episcopal Italiana, uma oração à Pachamama. Ou seja, imaginem, os italianos já vão começar a cultuar a Pachamama nas suas igrejas. Por isso, estou à espera dos bispos portugueses fazer a mesma coisa, só falta isto. Sim? Imaginem qual é o propósito, qual é o interesse de algo totalmente fora da cultura, fora da nossa fé, da nossa religião, mas promovido pelos bispos. Sim? No Peru já tem essa oração pública, a Pachamama, dentro da Catedral de Lima. Bom, quando menos é algo cultural de lá. Mas, obviamente, é um culto demoníaco. Sim? Então, parece muito bem que estamos a chegar na altura em que Nosso Senhor tem dito: quando verdes a abominação da desolação no lugar santo, então, cuidado que está a se aproximar o fim. Então, não estou a dar datas nem nada, não sou profeta, mas há sinais evidentes que estão a chegar a um ponto de corrupção da fé que realmente pede da nossa parte uma reparação. Porque, como disse a Lúcia na sua época, pois não temos de esperar dos bispos, nem dos superiores religiosos, um chamamento à penitência. Onde estão? Temos 5 cardeais portugueses, se não me engano, pois onde estão? Com batinas vermelhas encarnadas, que significam a disposição que deveriam ter para derramar o seu sangue em defesa da fé. Onde estão? Onde estão os nossos bispos, que também têm a missão de pregar a fé e que vão dar conta a Deus da fé dos seus diocesanos. Onde estão? São, para retomar uma expressão da Sagrada Escritura, cães mudos, quando menos, senão cúmplices ativos da revolução que está a provocar o Papa Francisco. Então, realmente, nós é que temos de ser, pela graça de Deus, não temos mérito algum nisto, mas nós que vemos a gravidade disto, porque os fiéis conciliares estão anestesiados, praticamente todos. Faz 50 anos que se diz que todas as religiões são boas, que temos de ser tolerantes, que temos de rezar com os outros, não sei o quê, e então estão anestesiados. Não mais tarde do que há 2 dias atrás, encontrei-me com uma senhora. Qual é a religião do Senhor? Pois, católica. Muito bem, então estamos entre nós. Sim, muito bem. Mas, mira, dá mesmo, porque todas as religiões são boas. Não, senhora, não todas as religiões são boas. É católica que é boa. Sim? As pessoas estão com o cérebro comido de vermes, ou seja, realmente. Porque há 50 anos que os sacerdotes, bispos, cardeais e os papas estão a destilar aquela heresia permanente de que todas as religiões são boas. E então, obviamente, ninguém vai se preocupar de reparar aquilo, porque vem com uma coisa maravilhosa, pois aquele sincretismo entre as religiões. Então, ao fim da missa, como pediu o nosso Superior Geral, vamos rezar as ladainhas dos santos para implorar a misericórdia de Deus sobre a Igreja e que aquela ira de Deus se transforme numa chuva de conversão, de misericórdia sobre essa pobre Igreja que está num estado lastimável, realmente, como foi o caso do corpo físico de Nosso Senhor durante a sua paixão. Não dava para reconhecê-lo. E então, pois, a Igreja também, hoje em dia, está num estado de sofrimento tal que pois, não dá realmente para reconhecer a esposa sem mancha de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, vamos pedir isto. De facto, celebramos a Santa Missa também. Vão ser 650 missas, quando menos, os sacerdotes da fraternidade hoje é que vão ser celebradas, pois não é pouca coisa. Nosso Senhor vai morrer na cruz 650 vezes para reparar isto que nós acabamos de escrever e que realmente é a abominação da desolação no santuário de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.